É hora de tornar sua vida prazerosa, intensa e longa. É hora de sentir-se bem. Sinta-se bem com Olga Goulart. Qualidade de vida no seu rádio. Olá, pessoal, muito boa tarde. Começando mais uma edição do Sinta-se Bem nesta quarta-feira. Hoje nós vamos aprender juntos sobre uma especialidade muito interessante que pouca gente conhece, que é a terapia ocupacional. Nós vamos entender como que os profissionais dessa área atuam, não, né? Porque é bastante abrangente e a gente não faz ideia dos resultados de uma boa terapia ocupacional. Portanto, esse é o nosso assunto. A convidada é a doutora Cláudia Pedral e eu aguardo a sua participação daqui a pouco. Até já. Bom, como eu introduzi o assunto, a gente vai aprender juntos, viu, sobre a terapia ocupacional. Vamos só dar uma introdução. Você sabe que atividades diárias, né, muito simples, como se alimentar ou escovar os dentes, atividades como praticar um esporte, tocar um instrumento, ou até mesmo dirigir carro, isso mesmo, pode ter o mesmo nível de dificuldade para algumas pessoas. Dependentes químicos em recuperação também podem ser muito ajudados com uma terapia ocupacional. Pessoas debilitadas, às vezes precisam também de uma orientação e de atividades que lhes deem uma motivação, né, para se inserir numa vida normal. Qualquer um que convive socialmente e sofre de estresse diário pode encontrar num hobby como artesanato ou dança, terapia que precisa para ocupar um certo vazio no dia a dia ou ter motivação para encarar uma nova história. Eu estou falando assim, trechinhos de situações que podem acontecer, só para a gente ver se a imensidão, né, que compõe uma terapia ocupacional. O ambiente lúdico, inclusive, facilita muito a interação e motiva até mesmo um videogame para ser um instrumento, né, na ajuda da recuperação de algum paciente. Isso tudo nós vamos entender hoje, conversando com uma pessoa estudiosa, autora de um livro que já vai para a sua segunda edição agora, Terapia Ocupacional, Metodologia e Prática, que é a doutora Cláudia Pedral. Esse livro dela é dirigido a profissionais da área, um livro muito minucioso, com detalhes assim preciosos de como se dá todo esse trabalho da terapia ocupacional. Então vamos conhecer a doutora Cláudia Pedral e um pouco do seu trabalho. Boa tarde, doutora Cláudia, tudo bem? Boa tarde, Olga. Boa tarde aos ouvintes. Pois é, quando a gente fala em terapia ocupacional, acho que não só eu, né? Acho que nós todos, a gente sempre tem a ideia de que vocês trabalham somente com reabilitação. A gente pensa em pessoas que sofreram um acidente, tiveram um traumatismo craniano, ou seja, alguma função do cérebro comprometida por algum motivo e precisa fazer um estímulo, né, a essa área do cérebro que teve o comprometimento. Mas vai muito além, não é, doutora Cláudia? Muito mais. Além dessa condição de pensar no terapeuta ocupacional apenas na área da reabilitação e na questão neurológica ou mental, tem a questão também do próprio nome, ocupacional. Uhum. E normalmente a gente ouve as pessoas imaginarem que o fato de você estar dentro de um aspecto ocupado, você está num processo terapêutico. Com certeza, e não é bem assim. Tem que existir realmente todo um processo onde essa coisa da ocupação e do fazer humano, ele tenha realmente o respaldo de um terapeuta ocupacional em acompanhamento no processo para que haja transformação. Porque é exatamente o que a gente busca. Uhum. O uso da ocupação ou do fazer humano, que é o nosso objeto, para a transformação e reabilitação do indivíduo. Com certeza. Então, o trabalho de vocês, terapeutas ocupacionais, é exatamente, além dessa reabilitação, ele busca devolver ao paciente a autonomia e independência necessária para viver uma vida, se não normal, mas o mais perto possível disso, não? Isso. Na verdade, contando um pouco da história da terapia ocupacional, que ela vem exatamente num processo de reabilitação, primeiro mental. A gente fala do Dr. Pinel, quando ele descobre que o uso de atividades dentro de Bicêtre, que era um asilo para loucos na época, ele ocupando esses pacientes, na época dessa forma muito simples, ele estaria mudando o comportamento dessas pessoas. Digamos de um paciente ocioso ou ansioso, a própria atividade estaria influenciando. Mas isso foi, na verdade, o princípio do entendimento de um processo de que a ocupação, o próprio mundo, que necessita da transformação do homem, mexendo, modificando a própria natureza, como a gente está vendo, vai modificar o homem. Então, assim, dentro disso tudo, a terapia ocupacional usa esse objeto tão simples para interferir no indivíduo que tem, na verdade, disfunções. Então, quando a gente pensa que nós somos indivíduos totalmente funcionais em tudo, nós somos sensoriais, nós somos mentais, nós somos motores, nós somos sociais
porque também o terapeuta ocupacional ressocializa. Esse seria o objetivo máximo que a gente teria após o momento de um paciente que vem com lesão, digamos assim, um exemplo, e ele se afasta automaticamente do meio social, através do processo da terapia ocupacional, onde você vai readaptar situações, você vai ressocializar esse indivíduo. Então a gente vai buscar o que? Trazer esse indivíduo a ser útil de novo à sociedade. Claro, você vê que quando os seus filhos estão matriculados logo cedo, né? As crianças hoje vão para a escola antes dos 2 anos de idade, e a proposta de socialização mesmo, de integração com aquela criança ali junto às outras, no ambiente ali da escola, onde algumas regras são impostas, etc., já começa por aí, não é? Nessas atividades lúdicas, nessa ocupação, assim, de uma forma devida. E você pode sentir claramente o desenvolvimento de uma criança que está, né, passando por essas tarefas desde cedo, de uma que nunca frequentou uma pré-escola adequada, não? É o que normalmente a gente recebe, e infelizmente a gente ainda recebe, crianças que às vezes não entraram na escola, e aí a gente já recebe ele como cliente. Ele é um hipoestimulado. É uma criança que, por conta, inclusive, da própria sociedade hoje, do que a sociedade passa para a criança, que começa com 1 ano de idade, 2 anos, a escola já prepara essa criança, que é a educação infantil. Ela vai preparar essa criança, vai mexer em todo o processo de desenvolvimento dessa criança, motor e cognitivo, para que ela tenha uma alfabetização mais tranquila. Quando a criança ela não tem esse processo, quando ela não passa, ela não vai à escola, ela vai com 4, 5 anos, ela perdeu todo esse preparo, que é, na verdade, influenciar para que essa criança tenha uma etapa de alfabetização adequada. Aí a gente pode falar também da questão da inclusão, que tem as crianças, né? As crianças que são, hoje a gente chama de crianças especiais, que estão dentro das escolas, que começam na educação infantil e que precisam também do apoio do terapeuta ocupacional, do fonoaudiólogo, do psicólogo, para estar junto com a escola, manipulando essa criança para que esse aprendizado, ela vá aos poucos assimilando de uma forma mais tranquila, já que ela apresenta um atraso, seja motor, seja mental, seja cognitivo. Ok. Quando você pega um paciente, você tem que estar preparada sobre todos esses aspectos e com um olhar, digamos assim, muito mais sensível do que apenas uma profissional ali fazendo uma leitura do ponto de vista físico, motor, né? Você tem que ter uma sensibilidade muito grande para poder avançar e explorar mais daquela capacidade de cada indivíduo. Na verdade, o terapeuta ocupacional, eu falo por mim na minha formação, eu busquei muito a formação dentro do currículo da graduação, você tem a questão de saúde, nós somos a área de saúde. Isso, é. Mas eu acho necessário, eu acho importantíssimo, tanto o terapeuta ocupacional passar por um processo terapêutico, de conhecimento, de autoconhecimento, como quanto também buscar uma formação na área de humanas. Eu tenho a formação de psicodrama, eu sou psicomotricista e a minha graduação em terapia ocupacional, o que me dá um respaldo muito grande desse olhar de sensibilidade, porque muitas vezes a criança ela tem alterações motoras ou até cognitivas por causa de relações maternas. Então é interessante que você possa estar com um olhar voltado para essa relação, e para isso é bom uma formação, para que você entenda, para que você tenha um pensar no desenvolvimento dessa criança, que você possa acreditar como é que essa criança está dentro desse meio familiar, porque a gente trabalha com a família também, porque você vai estar trabalhando não a patologia, mas uma complicação afetiva que está envolvendo o processo que é funcional do cognitivo. Então, às vezes, você mexe na questão emocional e a criança, ela começa a desarnar. Ela começa a ter um outro desenvolvimento muito mais salutar na escola do que o que ela estava tendo antes. E ela estava mexendo na questão funcional. Que interessante. Inclusive, nesse livro que você me apresenta aqui, que em breve teremos uma segunda edição, você já entra na condição da psicoterapia educacional, né? Ocupacional, desculpe, a psicoterapia educacional. Eu acho muito interessante, inclusive, assim como a gente falou dessa iniciação, né, na alfabetização das crianças, aliás, antes da alfabetização, esses trabalhos todos que são propostos, inclusive numa terapia mesmo, numa psicoterapia, as crianças utilizam-se também desses métodos, né, do desenho, da ocupação, para que o olhar daquele psicólogo possa extrair dali informações muito boas para poder fazer um entendimento, né? Dentro da concepção do psicólogo, ele inclusive utiliza o mecanismo do desenho como interpretação. Para o terapeuta ocupacional, mexe com o aspecto do desenvolvimento, porque a gente não tem a ferramenta de interpretação. Claro.
Então, o terapeuta ocupacional, eu utilizo muito a ferramenta do desenho, inclusive há pouco fiz uma oficina para professores sobre como entender a ótica desse desenho para a criança, porque é como se o desenho contasse a história da criança, de como ela está se desenvolvendo, como é que ela está vivendo o mundo. Tem histórias interessantes, eu falava isso na oficina, de uma criança que com 7 anos. Com 7 anos, o desenho da criança já está estruturado. A gente já chama de linha de base. Já tem a parte de baixo e a parte de cima. E a criança já começa a expor ali, já começa a trazer signos. E essa criança começou a atuar muito bem na escola. E ela trazia coisas interessantes no desenho. E ela começou, de uma hora para outra, a pintar o desenho todo de preto. Ela pintava tudo de preto. Alguma coisa está sendo exposta aí nesse E as pessoas começaram a pensar e chamaram a mãe. Nossa, mas ela tá com depressão, ela não está bem, tem que ver, porque está pintando tudo de preto. Aí, inclusive, eu falo isso no curso. Gente, vamos perguntar para essa criança o que é isso, que ninguém deprime de uma hora para outra. Qual a história dessa criança? Por que ela está realmente deprimindo? E resolveram perguntar. Aí ela falou, não, e por que eu estou pintando? É por causa do apagão, não teve um apagão outro dia, ficou escuro durante o dia. A gente já está vivendo uma fase assim tão complicada que a gente começa a ver problema em tudo, isso, né? É patologizando. Exato. Exatamente por isso que é bom, muito bom, o desenho é muito rico, mas é bom a gente ouvir o que a criança tem para falar. Era só o apagão, que ele achou muito interessante colocar tudo no escuro. É verdade. Porque realmente é outra ótica. Olha, o nosso corpo expressa exatamente o que o nosso cérebro tem muita vontade de fazer, mas se não houver estímulo, ele realmente não faz. Não. Você vê pessoas já de mais idade, às vezes, que se matriculam em escolas, né, para se alfabetizarem, o que eu acho muito importante. Sim. Inclusive, a gente não precisa ser um país de analfabetos, né? Hoje em dia todo mundo tem acesso à escola, não tem que ter vergonha de começar, de sentar numa sala de aula, mas você vê uma dificuldade tão grande motora, né? Das pessoas até botarem a língua para fora, fazer uma força, se contorcer inteira, e impressionante como isso se desfaz em alguns dias com apenas alguns exercícios, não é, doutora? Na verdade, esse aspecto que você está trazendo, eu tenho visto muito na assessoria que eu faço nas escolas regulares, né? Eu, como terapeuta ocupacional, isso inclusive é um projeto que para mim foi muito gratificante, eu tenho aprendido muito nas escolas. Hoje eu estou em 2 escolas fazendo assessoria, e é impressionante como a gente tem visto crianças, realmente a gente chama de pega, a pega do lápis errada, e o quanto isso influencia de uma forma ruim ou deletéria ao processo de alfabetização na famosa letra cursiva. Não está fazendo letra cursiva. E é engraçado que algumas instituições já consideram a possibilidade, inclusive, de abolir a letra cursiva, né? Discussões a respeito da questão pedagógica são muitas, inclusive com a entrada da inclusão, que precisa e necessita de adaptações para crianças que estão dentro desse processo, aí aumentaram, acirraram mais essas discussões em relação a isso. E hoje, é interessante, eu discuto muito isso nas escolas, é interessante como a minha presença enquanto terapeuta ocupacional, que é da área de saúde, que seria fugir da questão pedagógica, eu sinto realmente o diferencial por causa do discurso. Não a questão patologizante, realmente como você falou, a gente recorre a patologizar as coisas. Eu acho que não é bem por aí. A gente não tem que ficar procurando doença. Vamos procurar, às vezes, causas que, como você falou, é impressionante como as crianças que, às vezes, precisam apenas de um pequeno estímulo, que apresentam uma dificuldade, chegam ao fracasso escolar, que procuram um terapeuta ocupacional, que apresentam um estímulo, porque é bom que a gente trabalhe a estima da criança. Quando você começa a deixar essa criança apropriada da sua estima e das suas capacidades, como ela muda na escola. Muda mesmo. A gente já conversou, inclusive, sobre isso aqui, do uso excessivo da Ritalina, né, da droga da obediência. Obviamente, é uma medicação que tem indicação em alguns casos, mas começou a ser banalizada mesmo. A gente precisa buscar outras ferramentas. Eu acredito, inclusive, né, já que nós vivemos também dentro da psiquiatria, um problema muito grande em função de poucos hospitais, não tem mais aquela condição dos sanatórios, de hospícios, etc. Então, vocês devem fazer também um trabalho muito bonito junto com esses pacientes de saúde mental. Eu fico pensando nos CAPs mesmo, como exemplo. Na verdade, com a luta antimanicomial que começou há mais de 20 anos, a ideia necessariamente era essa, acabar com as instituições asilares, tirar essas pessoas do afastamento da sociedade que elas viviam, porque não mudou muita coisa quando existia o internamento. E era um internamento de 2, 3, 4 meses, e basicamente com medicação, vai com mais ou menos aos 20, 40 anos mais ou menos, que tem terapeutas ocupacionais já dentro dessas instituições, mas ladeado com a medicação. E longe da questão social e familiar.
E é óbvio que nós somos seres relacionais, a necessidade de estar na sociedade e estar entre família sempre foi muito importante. Então, com a luta antimanicomial, a extinção dessa instituição deu espaço, então, para o CAPS, que já tem mais ou menos 10 anos. E o CAPS veio inicialmente, a ideia do CAPS, né, o projeto CAPS, vem exatamente para acolher essas pessoas que passam o dia no CAPS. Eles têm um acompanhamento psiquiátrico, um acompanhamento do enfermeiro, do assistente social, do pedagogo, do professor de educação física e do terapeuta ocupacional e psicólogo. Maravilha. E as suas atividades que você propõe, você vê um interesse fora desse encontro quando está com você? Você costuma, por exemplo, chegar num dia e seus pacientes te apresentarem trabalhos que, por livre e espontânea vontade, eles tiveram vontade de fazer, se sentiram melhores dentro da atividade? Olha só, o que a gente basicamente faz é estimular o paciente. O que a gente busca? Vou dar um exemplo bem prático. Eu tenho um paciente, ele começou hoje, ele tem dificuldades cognitivas, e uma das primeiras coisas que a gente tem que começar a passar para ele é a introdução de conceitos. Conceito de formas e cores. Estou falando de criança. E o que acontece? Não dá para ficar, eu não sou professora, é a distância do objeto. Então eu estou estimulando. Quanto tempo você fica com o cliente? 30 minutos. Mas não é pouco? Não. É o suficiente para que a gente possa estar dando a ele ferramentas ao cérebro, para que o cérebro se abra a novos conhecimentos. Então o que a gente faz ali? E tempo para ele processar isso também. Isso, né? E é necessário. Normalmente para uma criança a gente atende 2 vezes por semana, dia sim, dia não, e meia hora. E com certeza as pessoas imaginam que meia hora é pouco, mas não é. É o suficiente, porque senão você começa a encharcar a criança. E torna-se desnecessário e o estímulo se perde. E essa dificuldade mesmo é muito desgastante. Pra gente, por exemplo, que não temos nenhum problema, escovar os dentes é muito simples. Agora, para uma pessoa que tem dificuldade motora, isso é um verdadeiro martírio. E normalmente, às vezes, você usa a própria escova para que a pessoa faça o treinamento, que é uma distinção, o treinamento para o estímulo, isso é importante. Às vezes eu prefiro que você use uma atividade secundária para o desenvolvimento da função lesada, para que ele em casa, ele mesmo busque isso como como é que se diz? Uma necessidade que ele apresente para que ele faça a função. Ele busca, eu vou tentar, do que você botar ele frente a frente a uma situação que ele se sente incapaz. Claro. Aí você mexe na estima. Quando você utiliza a mesma função, que é a coordenação motora, dentro de uma outra atividade, onde ele vai estar utilizando aquela mesma função, sem que ele se dê conta, porque até então ele é incapaz de escovar o dente. Mas quando você utiliza algo paralelo, então você vê isso no dia a dia. Ele chega e diz, sabe o que aconteceu hoje? Escovei os dentes. Você não tinha mexido exatamente nisso. Você mexeu numa outra função. Você apenas deu a ele. Ficou subentendido ali, isso. Né? Muitas vezes é interessante que você faça isso, como as cores que eu ia falar. Se você começa com o vermelho, ele começa a descobrir que o mundo é colorido. Porque ele começa a dar nomes. Vermelho. Então que cor é essa? Azul. E essa? Amarelo. E o aprendizado acontece de uma forma mais tranquila. O que normalmente, sem precisar de estímulo, acontece com todo mundo. Então a gente não vai ensinar, a gente vai abrir a criança. Vai dar estímulo. Isso, para o mundo. Maravilha. Vamos conversar com Hélio? Oi, Hélio. Tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo, Hélio. Olha, eu fiquei muito satisfeito em você ter aceitado a minha sugestão da doutora Cláudia. Tá vendo? A Cláudia é uma parceira antiga do nosso trabalho e que tem uma capacidade muito grande dentro dessa área técnica da terapia ocupacional. Estou percebendo isso claramente, Hélio. Eu quero dar parabéns a você também, porque você está conduzindo a entrevista de uma maneira bastante adequada para o que a gente quer colocar para o público, que seja terapia ocupacional. Maravilha. E essa função na psiquiatria, ela é de extrema importância nesse momento do movimento antimanicomial. Eu agradeço a você, agradeço a Metrópole, e principalmente eu quero mandar um abraço e um beijo para a Cláudia, que é assim uma pessoa que mora no meu coração. Obrigada. Obrigada, Hélio, para você também. Muito legal, Hélio. E é como eu falo sempre aqui com os ouvintes, é muito importante a participação de todos vocês, que a gente às vezes não se atenta para condições tão importantes como é o caso da terapia ocupacional, que acredite, em quase 5 anos de programa é a primeira vez que a gente fala sobre isso. Tem de fato muitas pessoas aí fazendo um trabalho de destaque que merece ser divulgado, e só quem tem um paciente numa situação, né, dessas qualquer aqui que nós falamos, que de fato precisam saber, né, que a gente pode contar em Salvador com profissionais assim. Então, quanto mais informação nós tivermos para passar para os nossos ouvintes,
tanto melhor. Então estejam à vontade, quando não puderem entrar no ar aqui, através do nosso telefone, que eu vou repetir, é o 3505-5000, ou mesmo do nosso portal, que é o radiometrópole.com.br, mande um e-mail para o programa, fazendo a sua sugestão, suas considerações, informando trabalhos legais, profissionais legais, é o sinta-se-bem@radiometrópole.com.br. Para você que ligou agora na 101.3, é a doutora Cláudia Pedral, terapeuta ocupacional, que está aqui com a gente fazendo um trabalho maravilhoso aqui de informação e apresentando para a gente um livro que, inclusive, para as pessoas que trabalham na área, estudantes sobretudo, é obrigatório passar por essa leitura. A gente vê que é um livro que foi feito com muita dedicação, com muito estudo. Ronaldo está conosco na linha 3. Oi, Ronaldo. Olá, boa tarde. Boa tarde, tudo ótimo. Primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade da Metrópole em estar convidando esse profissional aí que já tem o seu conhecimentozinho básico e pelas informações que ela tem abordado. Queria fazer uma pergunta para a doutora Cláudia, o seguinte: qual o papel, a importância, né, da terapia ocupacional na inserção dos deficientes no mercado de trabalho? Ronaldo, eu acho que é básico e é elementar a estadia do terapeuta ocupacional nesse processo de inserção social. Eu acho que foi um dos trabalhos, inclusive, que a gente começou lá no centro ocupacional e que eu acho que é fundamental por quanto o terapeuta ocupacional acompanha exatamente todo o processo de disfunção desse indivíduo e potencial desse indivíduo no mercado de trabalho. Então, no momento da inserção, é interessante que o terapeuta ocupacional, como nós temos a doutora Tânia Brandão, que trabalha na PAI, que faz um trabalho excelente de inserção social, eu admiro muito o trabalho dela, e hoje a gente está vendo realmente o quanto o deficiente está ocupando esse espaço. A gente vê isso na Petrobras, a gente vê isso no McDonald's, e é gostoso a gente ver um Down trabalhando, o quanto foi necessário estar vendo o posto de trabalho, o quanto foi necessário estar fazendo um levantamento desse posto e da colocação desse indivíduo no potencial dele, e onde vai existir identificação, porque tudo na vida da gente, tudo tem que partir de um princípio. Então, quando você tem identificação com o processo, quando você tem identificação com aquilo que você gosta, quando as pessoas falam para mim, você gosta do que você faz e você vai fazer bem feito, porque é a questão da identificação e do tesão daquilo que você gosta. Com certeza. E o deficiente também precisa disso. Quando ele encontra essa possibilidade, ele é o melhor especialista que tem em qualquer lugar que ele esteja. Eles são muito dedicados e sérios, comprometidos com os seus trabalhos. Você citou muito bem aí. De vez em quando a gente já consegue ver coisa que antigamente, não muito longe, né? Não acontecia mesmo. Há muito pouco tempo que a gente vê essas crianças ou adolescentes ou adultos mesmo sendo inseridos no mercado de trabalho e fazendo um trabalho responsável, um trabalho bem feito e simplesmente com uma coisa tão simples que é estímulo, né? Coisa que inclusive, além do profissional, claro, a própria família pode dar continuidade a esse trabalho. Deve. E uma coisa assim, sobre o mercado de trabalho seria o estigma do deficiente físico. Uma vez meu filho me fez um comentário: minha mãe, por que quando a gente vê uma pessoa andando de uma forma diferente, a gente imagina que ele tem algum tipo de deficiência? Isso é estigma. Isso é cultura. A gente tem esse hábito de querer levar a deficiência física ao aspecto da deficiência mental. E leva, então, ao aspecto da loucura. Isso é cultura, isso é estigma. E é muito interessante que você vê hoje cadeirantes e pessoas que têm algumas deficiências, alterações motoras, que estão no mercado de trabalho desenvolvendo profissões de uma forma belíssima. E que nisso não é um impedimento. Porque o ser útil, o potencial, ele não está apenas numa área. Porque nós somos função, N funções, não somos uma só. E é muito legal que a gente possa se reinventar também, viu? Ainda nós que não temos problema nenhum, não temos nenhuma deficiência mental, não somos especiais e nem nada. A gente sempre na vida enfrentamos problemas, alguns percalços aí, e para muitas pessoas é muito difícil sair dessa situação. E a terapia ocupacional ajuda também nesse aspecto, né? Inclusive, eu imagino que como a arte, né, essas técnicas todas ocupacionais, que é uma variedade muito grande apresentada a uma pessoa, certamente não é muito difícil você se deparar com novos artistas também não, né? Ontem eu até comentei com esse paciente meu, disse: vou falar de você amanhã. Porque dentro da psicoterapia ocupacional, eu uso o objeto da especificidade da terapia ocupacional, que são atividades muito simples, no processo de reflexão e de autoconhecimento.
E esse paciente me perguntava, ele é um paciente dito normal de psicoterapia ocupacional, e ele perguntou, eu estou fazendo terapia, assessoria, eu estou fazendo supervisão, eu estou fazendo o quê? Aí eu disse assim, você está fazendo psicoterapia ocupacional. Ele, mas eu vim para cá, a gente discute um monte de coisas, estamos falando de religião, eu estou buscando uma série de informações. Eu disse, é exatamente aí que consiste a sua transformação. Vou só te interromper um minutinho aqui, que nós temos uma notícia urgente. Vamos a essa notícia e já a gente repete. Desculpe interrompê-la, doutora, nós falávamos de um aluno seu importante que a gente precisava trazer, seu aluno não, seu paciente, seu cliente. É cliente ou paciente? Cliente, é um cliente, do seu cliente, que certamente vem notícias boas aí. Continue, por favor. Então eu explicava para ele, na verdade a sua necessidade, a sua ferramenta de transformação é exatamente conhecimento. Você busca conhecimento, você está precisando buscar conhecimento. A troca desse conhecimento vai fazer você crescer para o que você quer. E o processo terapêutico, quando a gente fala de psicoterapia, é exatamente isso. O paciente precisa de informações, às vezes, sobre ele mesmo, para que ele busque entender sobre si mesmo e possa, então, transformar o seu fazer, que é o comportamento, seria a questão social, disfunção e função social. Bom, doutora, eu vou começar a introduzir aqui algumas perguntas dos ouvintes, que já está começando a acumular. Maria do Carmo, por exemplo, ela quer saber, até uma informação importante que eu ia citar há pouco, parece que a gente não dispõe de muitos cursos assim na rede pública, né? Somente em instituições particulares, o curso de terapia ocupacional? Isso, na verdade, na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, né? Que infelizmente foi suspenso, já tem 2 anos que o curso está suspenso, não houve novas turmas, e até onde eu sei, me parece que o curso está para chegar pela UFBA e pela UFS, se não me engano. Sim. A gente espera que isso realmente aconteça, a UNEB também tem buscado trazer o curso de terapia ocupacional, até porque hoje, em Salvador, na Bahia, no Nordeste, já existe realmente um manancial muito grande de emprego para terapeuta ocupacional. Que me consta, até onde eu sei, até a última turma, a gente não desconhece terapeutas ocupacionais que estejam desempregados. Hoje, o CAPES, o NASF, todo esse manancial que existe hoje no Estado, que venha dando assistência ao público, ao povo, precisa de um terapeuta ocupacional. Então, com essa abertura que hoje a gente tem no assistencialismo social, que a gente busca a ressocialização dos indivíduos na sociedade, o terapeuta ocupacional tem um processo muito importante. Então, com isso, graças a Deus, mão de obra necessária para a terapia ocupacional é preciso e os empregos estão se abrindo. Então é preciso que tenha cursos aqui. Então vai começar a vir gente de fora. Maravilha. Bora botar esse curso para frente. Mas vamos responder aqui a questão de Maria do Carmo. Doutora, onde é que em Salvador a gente encontra o curso de terapia ocupacional? Eu sei que a Faculdade Baiana tinha o curso, mas não tem mais. Tem alguma informação para ela? Não. Do curso, não. Até onde eu saiba, está suspenso. A gente está esperando que a qualquer hora, né, a gente possa ver o curso aí sendo trazido pelas federais do nosso estado, né? Espero que em breve. A sua formação foi aqui, doutora? Aqui eu tenho 25 anos de formada. Na época, inclusive, eu fui a última turma, porque não é a primeira vez que o curso fecha. Fechou por falta de alunos? Olha, na época foi uma questão política, porque eu fui a última turma e nós entramos com 30 terapeutas ocupacionais. Não foi uma questão de demanda, não. E eu saí, e nesse momento foi quando começou a vir muito terapeuta ocupacional de fora, porque tinha emprego aqui em Salvador. Eu trabalho como terapeuta ocupacional bem antes de me formar, eu já tinha estágio, sempre tive estágio, sempre trabalhei na área de terapia ocupacional, nunca saí da área por motivo nenhum. E fechou, passou mais ou menos 10 anos e retomou há 10 anos atrás, e agora, infelizmente, ele teve o curso temporariamente fechado. Regina nos deseja uma boa tarde, diz doutora que tem uma filha de 8 anos, ela não tem amigos e é muito tímida, está sempre sozinha, eu estou ficando preocupada. A senhora acha que a terapia ocupacional poderia me ajudar? Tanto a terapia ocupacional como a psicologia. De certa forma, essa introspecção dela não é uma coisa positiva e é necessário um profissional para estar te acompanhando e, inclusive, para estar te orientando em relação a isso. Sendo que essa introspecção realmente não é positiva, tanto o terapeuta ocupacional como o psicólogo vão te ajudar muito. Com certeza. Meire agora tem uma pergunta também. Doutora, quando uma mãe que não tem uma criança considerada especial entende que essa criança precisa de uma terapia ocupacional ou é uma terapia com psicólogos? Veja bem, deixa uma coisa mais clara para vocês. Quando a criança apresenta aspectos afetivos dentro da relação, dentro do aspecto paternal, maternal, é interessante que se procure um psicólogo por conta da questão comportamental.
Quando a criança apresenta alterações no processo disfuncional, que seja no aprendizado, na área motora, quando essa criança apresenta isso, procure um terapeuta ocupacional. O terapeuta ocupacional vai mexer nas questões da funcionalidade, é óbvio que vai mexer na autoestima dessa criança. E é necessário também que a família participe, e a escola também. A gente costuma dizer que o trabalho do terapeuta ocupacional é em tripé, principalmente com criança. Quando a gente trabalha com a família, com a escola e o tratamento. Quando a gente funciona os três juntos e de forma homogênea, a criança tende a ter um processo mais rápido, inclusive de recuperação. Mas é interessante tanto um profissional quanto o outro estar atendendo. O mais importante é que você procure o profissional, não se espere para amanhã. Não existe medicação, a gente não trabalha com medicação, a gente não tem a menor intenção e não é de estar patologizando a criança. Mas às vezes uma intervenção vem a modificar de forma precoce uma situação que nesse momento se apresenta como preocupante. E os trabalhos, né, os tratamentos são complementares. Uma terapia ocupacional, uma psicoterapia que seja, fortalece e muito um tratamento, ainda que seja com medicamentos, né? E o medicamento, a tendência dele é de ser substituído depois por essa continuidade aí numa terapia. A própria Ritalina, com a criança que apresenta o diagnóstico de TDAH. Muitas vezes um tratamento, ela pode vir com o decorrer do tempo a supressão da medicação. Porque a criança começa então a entrar num processo de concentração, ela começa a atender melhor aos aspectos da escola, ela passa a não ter uma agitação maior. Depende muito do grau do TDAH. Mas muitas crianças a gente consegue suprimir a medicação. Ela entra de coadjuvante inicialmente, depois ela sai de uma forma mais tranquila. Doutora Cláudia, vocês, terapeutas ocupacionais, são requisitados às vezes por escolas para fazer uma análise ou mesmo indicando os pais a procurar uma terapia ocupacional? É o que eu te falei. Hoje eu faço assessoria em 2 escolas, né? Tempo de Criança e Mediterrâneo. Para mim é um presente estar lá dentro. E, na verdade, o meu papel tem sido exatamente isso, de estar fazendo algumas intervenções, tanto dentro da sala de aula com a professora, porque apresenta-se dentro desse aspecto da professora que ela precisa ensinar para que o outro aprenda. A criança especial ou a criança que apresenta alguma alteração que seja na relação familiar, ela começa a ficar reticente a esse aprendizado. Ela começa a apresentar o que a escola chama de fracasso ou então de um afastamento da questão do aprendizado. E o professor não tem como acompanhar individualmente essas questões, né? Exatamente. Então o que acontece? Qual é o meu papel? Dentro disso é estar acompanhando essa criança, fazendo algumas modificações em sala de aula nessa relação da professora, fazendo adaptações para que essa criança naquele ambiente venha a ter um processo natural. Se a gente percebe que a escola chegou no seu próprio limite, porque é importante que as pessoas saibam que a gente trabalha com coletivo, uma escola ela é coletiva, ela não tem como parar para trabalhar com um atendimento bipessoal, isso quem faz é o terapeuta. A gente então convida os pais para uma conversa e a gente faz as indicações. Como você falou, eu não trabalho só. O terapeuta ocupacional não trabalha só. A gente trabalha em equipe transdisciplinar, interdisciplinar. Essa troca é favorável. Eu trabalho com fono, eu trabalho com psicólogo, eu trabalho com fisioterapeuta, eu trabalho com psicopedagogo, com nutricionista. São pessoas que, juntas, a gente faz um trabalho decente em relação à queixa daquele indivíduo. Então, o que eu faço? Dentro da minha assessoria, eu estou indicando aos pais, eu explico por que a necessidade de um atendimento bipessoal. É uma criança que precisa de um burilamento maior na área que ela está apresentando alguma dificuldade. Seja com psicólogo, seja com terapeuta ocupacional, seja com fonoaudiólogo. Por quê, pai? Eu costumo dizer. Porque essa criança está precisando de um apoio, de um trabalho a desenvolver, a estimular para que ela possa ter um aprendizado mais tranquilo, sem tanto sofrimento. Porque se ela não consegue acompanhar, obviamente ela vai perder o interesse e aí é mais difícil realmente, né? Anderson tá na linha 2. Oi, Anderson. Caiu a ligação de Anderson. Vou repetir aqui o telefone para que vocês possam ligar. Ligue novamente, Anderson. 3505-5000 é o nosso telefone, o nosso portal. www.radiometrópole.com.br. Agora eu queria saber, do ponto de vista assim, trabalhar com um lado do cérebro que teve suas funções comprometidas, obviamente você não vai fazer aquela célula se movimentar de novo, se desenvolver de novo, mas você pode dar estímulos para uma nova célula. Isso é melhor em adultos ou é melhor em crianças? Na verdade, a resposta disso. Na verdade, o advento da plasticidade cerebral, que de 40 anos para cá, veio a mostrar para a gente que o nosso trabalho de intervenção e reabilitação, ele é real, ele não acontece por acaso, o cérebro é mutável, no sentido de que, apesar dele ter lesado uma área,
neurológica, a célula realmente não se recupera, mas há a possibilidade de novas sinapses. E como nós somos, e como o cérebro é realmente uma grande caixinha de surpresa, há a possibilidade de reabilitações de funções. Então, tratamentos como no paciente de AVC, é necessário que seja precoce o início desse processo. Porque quando no momento em que ele começa a recuperar o cérebro, começa a recuperar-se do choque que teve com o acidente, é interessante que a gente esteja junto. Como se a gente tivesse de uma forma bem manual, digamos assim, bem artesanal, junto com o cérebro do lado de fora, fazendo com que ele entenda que apesar de ter sofrido uma alteração, é possível através de novas sinapses, através do trabalho da função, bem paralelo, uma coisa assim bem didática para se entender. Que quando a gente começa a dizer ao paciente, a mão dele, vamos abrir essa mão, vamos começar a mexer esse braço, vamos deambular de uma forma, nesse momento, adaptada, para que depois a gente possa ter uma deambulação melhor, que é o andar. Quando a gente começa a mexer com isso de uma forma precoce, a gente começa a mexer, estimulando esse indivíduo ao autocuidado, porque naturalmente ele começa a perder o autocuidado, que seria o tomar banho, o escovar dente, o pentear o cabelo, o se limpar, que é uma coisa que é necessária para estímulo. Então, quando você começa a mexer com esse paciente junto com a recuperação do cérebro, é muito melhor. Então, não é uma questão de ser com criança ou com adulto. Quanto mais precocemente você trabalha com a criança, dando a ela, ensinando ou refazendo o conceito que ela não tem ou que ela perdeu, assim como o adulto, melhor fica. Então o trabalho acontece de uma forma mais rápida. Quanto mais tempo você deixa, o cérebro se acostuma àquela não função. Eu não preciso mais usar essa mão, eu não preciso mais deambular dessa forma. Como eu puder, eu vou fazer. Ao passo que com o terapeuta ocupacional, ele vai estar ensinando esse cérebro, como eu falei, junto com a recuperação dele, a ter uma função melhorada. Não necessariamente exatamente como antes, mas com certeza minimizada. Que interessante. Inclusive, a gente falava aqui no intervalo, né, nos referindo agora a pessoas idosas, onde todo exercício que nós pudermos, né, lançar mão mesmo para estimular o nosso cérebro é muito importante. Quando a gente fala em envelhecimento saudável, tem uma gama de coisas aí que a gente tem que prestar atenção, como a gente sempre fala aqui, da boa alimentação, da atividade física, do convívio social, da atualização cultural também, que é muito importante, né, acompanhamento das novas tecnologias e tudo mais. Isso tudo é muito legal porque te coloca em conexão com tudo que está acontecendo, né? E, na verdade, eu fico pensando que muitos idosos, onde os filhos já foram embora, às vezes moram fora e tudo mais, a providência que normalmente se toma é arrumar um cuidador, porque todo mundo se preocupa com os pais, mas não dispõe de tempo para poder ficar dando a assistência que eles merecem. E eu acho que esse trabalho deveria ser feito um pouquinho antes desse cuidador, com alguns estímulos dessa natureza. Quem sabe, por exemplo, um terapeuta ocupacional 2 vezes por semana, para fazer uma série de trabalhos, delegar uma série de exercícios para estimular essa pessoa, para que ela não perca aquela rotina, aquela autonomia da rotina. Eu acho que isso faz também, dá um estímulo maior ao nosso cérebro e, portanto, a gente vai demorar um pouquinho mais para envelhecer. Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha só, hoje o ser idoso na nossa sociedade no Brasil é uma realidade, né? A gente cresceu ouvindo dizer que o Brasil era um país novo. E não é mais. Agora não. Envelheceu, né? Todo mundo. E exatamente o que você falou, hoje a gente tem, além de ter vários tipos de idosos que ainda estão na ativa, também existe uma série de situações que estão sendo próprias para o idoso, como a faculdade da terceira idade, trabalhos que são feitos paralelos. Mais uma vez eu vi um idoso falando assim, vem cá, é trabalho só para a gente dançar? Idoso só dança? Não, idoso não só dança. Eu também acredito que, antes da gente partir para um cuidador, eu acho que é necessário a gente estar atento de que o idoso, ele envelheceu, mas ele não tem que perder a rotina, ou sair das suas funções. Você tem que ter uma adaptação, eu diria, numa casa. Eu acho que é importante isso, é necessário. Né? Aquela coisa do tapete que você falou, às vezes determinadas do corrimão, isso, corrimão para que ele pegue. Eu acho que são necessárias essas coisas porque a gente vai perdendo. Vai fazer o quê? A gente vai perdendo um pouco do reflexo, do equilíbrio. Exatamente. Então é necessário que algumas coisas sejam feitas, mas eu acho que é importante ao familiar pensar que a gente não tem que contratar um cuidador ou ser um cuidador onde a gente isole essa função do indivíduo idoso. Não, ele é idoso, ele não sabe mais fazer. Paralelo, inclusive, ao que se faz com criança, que é a superproteção. Superproteção, eu costumo perguntar sempre para as pessoas, o que é superproteger?
O super proteger é amar, não. Super proteger é negar o outro. Quando você diz a ele, não faça não, deixe que eu faço por você, você está dizendo para ele, você não é mais capaz ou você não é capaz de fazer. Então é importante que a gente deixe o idoso fazer, porque a gente, como eu falei, somos seres relacionais, nós somos seres de função a vida toda. Então a gente tem que cuidar da gente, a gente tem que cuidar da casa da gente. Ou se você tem uma profissão, você de alguma forma fazer aquela profissão no seu dia a dia. Ou até se você achar um hobby futuramente, eu já disse que eu vou ser jardineira, né? Adoro planta. Eu não posso deixar de trabalhar. Então é importante que a gente tenha funções. E que tanto goste daquilo, isso. Né? E o cuidador, ele, antes de favorecer, fazer pelo outro, é muito melhor que ele continue fazendo. Então o terapeuta ocupacional às vezes entra a domicílio, que é interessante, ou mesmo no consultório, para estar estimulando esse sujeito de que ele ainda é um sujeito funcional. Colocar ele para exercer as suas funções. O que é muito legal. Eu acho que chegar ao final do dia, assim, com aquela tarefazinha bem cumprida, como, por exemplo, fazer uma cama, lavar aquela louça, que é uma pessoa só. Pode ter uma ajudante, claro, descer sozinho para dar uma volta no quarteirão, talvez também precise de ajuda, mas não deixar de fazer. Também é muito importante para o cérebro, principalmente. A rotina. Para todos nós é muito importante. Claro. Para o idoso também é muito importante. Virgínia está aqui perguntando se a terapia ocupacional é indicada para pacientes com Alzheimer. Sim. Principalmente antes que chegue no segundo estágio, importantíssimo, porque posterga, inclusive, todos os níveis da doença. Quanto mais cedo o portador de Alzheimer procura o terapeuta ocupacional, a gente tem muitos recursos para estar postergando o campo de atuação, de fato, é muito amplo. Né? As oficinas de memória, né, que em Salvador são poucas, inclusive lá na clínica a gente tem o trabalho para o idoso, que não necessariamente é para dançar, não tem que dançar, mas tem, inclusive, um cabidel muito grande de atividades que são feitas em processo, em 12 sessões, depois mais 12 sessões, que é importante para o grupo. E é importante que o idoso trabalhe em grupo, por causa da troca. Essa socialização é muito legal. Muito legal. Janice está aqui na linha 2. Oi, Janice. Oi, olha, eu queria relatar, porque minha mãe, ela tem 75 anos. Ela teve trombose na perna, a perna esquerda, eu acho, né? Depois dessa trombose, ela fez aquele tratamento de 6 meses, tudo mais, tem acompanhamento. Já fomos em 3 psiquiatras, já mudou 3 ou 4 cardiologistas, agora está fazendo, ela está procurando, já fez 3 ressonâncias, já fez aquela outra, outros exames que ela fez. Eu só sei que ela se sente doente todos os dias, ela está sempre dizendo que está com uma coisa e está procurando. O lazer dela só é médico. Eu já falei, olha, faz uma natação, uma hidroginástica, não é isso? E já fui no CAPS também, no Pernambués, levei ela lá para ter um acompanhamento, mas ela disse que ali não era lugar para ela, entendeu? Tem outro no centro urbano também, para pessoas idosas, não, muito bom. Mesmo assim, mas ela se acha que eu estou exagerando, se acha uma pessoa doente. A gente não sabe nem mais o que fazer, entendeu? E ela tem medo de quando chove, tem medo de ficar sozinha mesmo, porque sempre tem alguém em casa. Tem alguém por perto, né? Vamos ouvir aqui. Olha só, a gente tem o CEPRED, que é um centro de apoio aos idosos. E lá você vai encontrar um trabalho com terapia ocupacional. Na verdade, ela está buscando um pouco da doença, né? A gente, às vezes, busca recursos e ferramentas para que a gente possa estar se mobilizando de alguma forma. E às vezes até essa rotina de ir para o médico, sentar, bater um papo e queixar da vida. Pode ser também uma forma de se ocupar, mas tem coisas muito melhores e ela precisa achar esse caminho rápido. O CEPRED seria interessante, que é um atendimento do Estado para ela estar levando o mundo. Ok. Queria agradecer, Mandrales, pelo seu comentário aqui. Ele disse que cada dia está se sentindo melhor aqui ouvindo o programa, adora o programa, que bacana, parabéns, ele diz. E quer saber se ainda tem a revista Viva Saúde. Pois é, a gente deu um tempinho, né, só para não cansar, a gente tem que ir mudando as dinâmicas. Aguarde que daqui a pouquinho, na virada do ano, a gente vai pensar em dinâmicas melhores para o ano que vem, mas é a revista Viva Saúde e Vida Natural. Você encontra em qualquer banco, é uma leitura muito legal, mas infelizmente não estamos mais com esse sorteio aqui no programa. Um beijo para você e para sua esposa também. E Fátima, eu acho que eu vou ter que te responder por e-mail. Ela pede os seus contatos, eu não acho que precisa ficar dando aqui no ar, né? Mas se vocês precisam de informação, é só mandar um e-mail para o sinta-se-bem@radiometrópole.com.br. Como eu já falei, essa troca de informações é muito legal e hoje a gente descobriu uma profissional muito boa no mercado, terapeuta ocupacional, que são poucas, inclusive. A gente já até viu pessoas aí querendo fazer o curso, mas ainda
em Salvador, a gente não dispõe. O curso que tinha foi cancelado e a gente espera que volte, né? Porque agora mesmo nós acabamos de falar, com esse envelhecimento todo, a gente vai envelhecer mais e tá aí mais um campo que precisa ser muito bem explorado junto aos terapeutas ocupacionais, né? Muito legal mesmo. Eu mando para você, viu, Fátima? Você me deixou o e-mail. Um beijo para todos vocês, doutora Cláudia Pedral. Foi um grande prazer tê-la aqui, viu? Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Queria mandar um beijo para minha afilhada, né? Disse ela que eu iria mandar um beijo para Carolina. Mande. E obrigada por estar aqui. Para mim foi muito bom. Eu acho que aquilo que a Ellie falou, eu acho que é importante a gente estar passando para o público o que é a terapia ocupacional. Não a beleza da profissão, mas na verdade toda a fundamentação dela e quanto a gente tem interferido, quanto a gente tem reabilitado, quanto a gente tem ressocializado, curado, inclusive, pacientes que estão vivendo bem melhor, que o objetivo da gente é ser feliz. Claro, então, para mim, está sendo muito importante e gratificante estar aqui no Sinta-se Bem com a Olga Goulart. Obrigada a você, querida. Então, a todos, uma boa noite. Vem aí o Jornal da Cidade, segunda edição, e o nosso encontro é amanhã no fim da tarde, hein? Até lá. Você ouviu Sinta-se Bem com Olga Goulart. Qualidade de vida no seu rádio.